Fala pessoal, bom dia. Fui aprovado no concurso nacional unificado. Queria dar essa notícia para vocês, esse comunicado. Aproveitar para dar algumas dicas pro novo concurso, que vai acontecer inclusive esse ano, tá? Já tem previsão para a especulação, né, pela ministra de Gestão, que seja em agosto. Então, contando de agora, vocês teriam aí 6 meses para estudar, que é um tempo que dá. É apertado se você estiver trabalhando, né? Óbvio. Mas dá para fazer. Primeiro eu fui aprovado para alguns cargos, né? Mas eu tinha colocado como prioridade 2 o cargo do IBGE, da especialização em gestão e pesquisa. E como eu coloquei minha segunda prioridade, foi a que eu fiquei elencado, já foi aprovado. Minha primeira eu tinha colocado o EPGG, mas era talvez um dos mais complicados aí, não deu. E para baixo, né? Se eu considerasse meu nome na lista nos que eu tinha colocado como prioridades abaixo, eu ficaria primeiro em 5. Alguns outros fiquei em cadastro de reserva, como tinha um lá da Enel, um cargo da ANEEL, né? Tinha ficado em cadastro de reserva. Algum outro lá também, não lembro agora de cabeça. Mas eu ficaria em primeiro na AGU como engenheiro, ficaria em primeiro no MGI como engenheiro, ficaria em primeiro como analista de reforma agrária. E também especialista em indigenismo. Tá faltando mais um. Mas enfim, isso não importa. Até porque é uma previsão, né? Mas é isso, assim. Graças a Deus deu certo. Agora, em relação ao desse ano, o que eu recomendo de dica para vocês, né, que estão estudando agora? Primeiro, se você já vem do CNU passado, se você já fez, ótimo, né? Já está com um bom caminho andado. Sentei aqui para poder falar um pouquinho com vocês. Então, se você já fez CNU, você está com metade do caminho cortado já. Agora, se você estiver começando, estiver fazendo pela primeira vez e estiver cru em legislação, né? Isso é o principal, se não tiver visto as legislações que vão cair. Eu recomendo fortemente que, em relação a leis, vocês não escrevam, não façam anotações. Vejam videoaulas ou, se for da leitura, se você preferir leitura, PDF comentado. Não leia a lei crua, porque você não vai entender nada. Vai ter muita coisa que vai passar batida e você não vai conseguir entender. Então, ou videoaula ou PDF comentado e direto, sem anotar, tá? Por quê? Porque em lei vale muito... Não, estatisticamente não é exatamente assim, né? Daquela regra de Pareto, 80-20, mas é basicamente isso, tá? Parece que 20% do conteúdo cai em 80% das questões. E você não sabe, quando você está começando, o que é importante ou não. Então vale você passar batido, prestando atenção, claro, e fazer questão, tá? Então estudou uma bateria, fez questão. Se as videoaulas forem grandes, os PDFs forem grandes, faz uma bateria, divide em, sei lá, cada um terço, algo assim, ou por tópico, e você faz questão, tá? Muito importante fazer questão. Pessoal, outro aviso que eu esqueci de deixar para vocês. Essas dicas que eu vou dar são pontuais, eu não vou falar nada sobre a minha rotina, sobre como eu separo minhas horas do dia, né? Então eu vou deixar no card aí para vocês o que eu falo de como eu programo meu dia. É claro que eu não estava trabalhando, eu saí do trabalho para poder fazer isso. Mas para quem estiver trabalhando, recomendo aí pelo menos dedicar umas 2 horas por dia para poder estudar para essa prova, tá bom? Valeu! Agora vamos lá, em relação ao que não for lei, que não for legislação, que for conteúdo, sei lá, gestão de pessoas, gestão de liderança, tô dando exemplos aqui porque é infinito, né? Não sei se você é da área de biológica, de exatas, de humanas, enfim, é infinito. Mas o que não for legislação, vocês conseguem, aí vocês têm que anotar, tem que ter escrito. Então, é prestar atenção na aula, no PDF e anotar o que for mais importante, porque não tem para onde correr. Vou dar um exemplo, né? Você, digamos que você seja de biológica, daí você está estudando, sei lá, vetores, agentes de doença. Como é que você vai fazer com aquilo ali? É tudo importante, né? Pode literalmente cair tudo. É claro que vai ter uns agentes ou vetores que são mais prioritários, você vai dar ali um foco maior
para prestar atenção, mas pode cair qualquer coisa, né? Então, eu acho que para isso não tem por onde correr. Mas em relação à legislação, passa batido. Preste atenção, faz questão e pronto. Em relação às outras, acho que tem que anotar para você não perder muita coisa, né? E claro, fazer a revisão desse conteúdo. É importante também, pessoal, vocês terem uma base de acerto aí, quando você estiver fazendo exercício, de pelo menos, no meu ponto de vista, de pelo menos na faixa aí de 75%, 80%, com vocês estudando, tá? Então, digamos, você prepara lá um simulado, um caderno de questões para você. Você vai fazer 15 questões, 20 questões. Você precisa acertar nessa faixa, 75%, 80%, para considerar que tá indo bem. Se não, estiver acertando 50%, 60%, 40%, senão você tem que dar uma intensidade maior ali no estudo, certo? Se estiver acima dessa faixa aí que eu falei, maravilha, melhor ainda, né? Então, questão não pode deixar de fazer de forma nenhuma. Não pode ficar muito tempo sem revisitar um determinado conteúdo. Isso também é importante, nem que seja por meio de questões. Então, vou ficar muito tempo sem ler. Beleza, mas fazer questão você tem que fazer para você não esquecer o conteúdo. Já em relação à parte final do estudo, quando você estiver ali faltando um mês, você tem que intensificar bastante simulado. E é simulado real mesmo. Você tem que simular exatamente quantas questões você faz no dia da prova. Se tiver discursiva, fazer discursiva, enfim. Você tem que ir intensificando isso e fazer muito simulado. Eu lembro, eu devo ter feito na faixa aí de talvez uns 15 ou 20 simulados desses assim. Então isso é muito importante de fazer porque você se prepara para aquela carga ali, aquela quantidade, aquela demanda imensa de conteúdo, sabe? Então monta o seu simulado, pode ser que por onde você acompanha aí não tenha simulado pronto, né? Já feito para você, monta ali uma listinha de questões e com os conteúdos e você mesmo faz. E eu inventava questão discursiva, tipo assim, bolava um tema, o que ficou muito em voga esse ano, assim, que tem a ver com a minha área. Pensava e fazia, acho que isso aqui tá relevante. Pegava e montava. Não era maravilhoso, mas era uma forma de treinar, né? Porque não tinha a questão discursiva suficiente. Então fazia dessa forma. Pelo menos eu treinava a minha escrita, tá? Então, pessoal, essas são minhas dicas aí de concurso. Espero que ajude vocês, espero que você seja aprovado esse ano, ano que vem. Não desiste. Só não passa quem desiste, não é isso? Então, fiquem com Deus, bons estudos e um forte abraço.